Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui reunidos nessa noite para nós estarmos dando continuidade ao nosso estudo. Semana passada nós falamos, sobre estamos trabalhando o tema da maturidade e falamos sobre maturidade, que é quando a igreja é madura, ela entende o processo de santificação e perfeição cristã. E hoje nós vamos abordar a questão da maturidade na convivência. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos estar falando com o nosso Deus. Soberano Deus, amado Pai, nós queremos louvar e glorificar o Teu santo nome. Nós te agradecemos porque o Senhor tem caminhado conosco e nós queremos declarar a nossa total dependência, porque nós precisamos do Senhor para tudo nas nossas vidas. Nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos permanecer de pé, não poderemos ir adiante se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não segurar nas nossas mãos. Paizinho querido, nós queremos confessar a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa falta de habilidade, às vezes, Senhor, em lidar com algumas situações, mas nós clamamos nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor fortaleça a sua igreja, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos leve adiante e que nós possamos ter cada dia mais vontade de estar na tua presença, de buscar essa sabedoria que vem de ti, que nós possamos, Senhor, estar disponíveis para a tua obra e para o teu serviço. Te agradecemos pela vida da nossa família, que o Senhor continue cuidando de cada um, aqueles que estiverem enfermos, que o Senhor possa ministrar a cura, aqueles que estão passando por processos difíceis, que o Senhor possa ser com eles nessa caminhada. Agora, Senhor, abre a nossa mente, dá-nos, Senhor, o entendimento da tua palavra. Abre o nosso coração para que essa palavra venha como semente em terra fértil e que nós possamos frutificar e que em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 2, do versículo 11 ao 22, que é o nosso texto de referência, que vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Palavra de salvação. Quando nós
olhamos para o texto, o tema proposto, maturidade na convivência, vai sinalizar para cada um de nós que o cristianismo é uma religião, uma experiência de comunhão com Deus, e essa comunhão vertical com Deus nos leva a uma comunhão horizontal com os nossos irmãos. Então, nós estamos sempre precisando entender que nós temos a nossa experiência particular, a nossa experiência pessoal com Deus, nos leva também a uma experiência com o próximo. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é um evangelho que nos leva ao isolamento, mas sim ao nós nos aproximarmos, e quanto mais nos chegamos ao Senhor Jesus Cristo, mais nós devemos nos aproximar do próximo e dos nossos irmãos. Então, nós precisamos sempre entender isso, que a forma que nós expressamos o nosso amor, a nossa comunhão com Deus, precisa ser uma vida que testemunhe também o nosso relacionamento com o próximo. O nosso texto hoje está baseado na carta de Paulo aos Efésios. E a cidade de Efésio, ela era destaque pelo comércio e pela política. Então, o comércio, nós vamos entender que muitas pessoas transitavam por aquela cidade. Muitas pessoas de várias classes sociais, de várias culturas e de entendimentos diferentes. Então, havia uma grande diversidade de pessoas. E quando a gente fala de política, a gente fala de entendimento e de influência, de gestão do lugar. Então, as pessoas faziam trocas, né, dessa cultura e dessa experiência. Então, isso vai permeando, entrelaçando uns aos outros. Então, é uma cidade de relacionamentos. E aí, diante disso, a carta, né, de Paulo aos Efésios vai sinalizar para cada um de nós, né, quer enfatizar que a igreja, ela é, na verdade, o quê? O corpo de Cristo, sendo que dessa igreja, Cristo é o cabeça, Cristo é a liderança. Então, nós não podemos perder de vista essa perspectiva, que nós, Igreja do Senhor, nós somos o corpo, nós não somos um ser isolado, né? Nós somos a comunidade de santas e santos que servem ao Senhor, e o líder dessa igreja, desse corpo, é o Senhor Jesus Cristo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai trabalhar que o que os crentes são em Cristo. O que é essa comunidade? O que nós somos? O que nós representamos em Cristo? E do capítulo 4 ao 6, diz que quando nós temos essa identidade, quando nós entendemos o que somos em Cristo, o que nós fazemos, o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder. Então, hoje nós estamos trabalhando apenas o capítulo de número 2, do versículo 11 ao 22, mas fica a minha sugestão para você que você estude todo o livro, porque você vai ter uma compreensão mais ampla e mais clara daquilo que devemos ser e do que devemos fazer estando sobre o cuidado do Senhor Jesus Cristo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, vai trabalhar a questão da salvação pela graça. Isso vem nos ensinar que a salvação, o fato de eu e você sermos salvos através da pessoa do Jesus Cristo, não inclui mérito nenhum, nem meu e nem seu. Então,
o mérito é todo do Senhor Jesus Cristo, da graça, do favor imerecido. Algo que eu e você, que por mais que trabalhássemos, que por mais que nós nos esforçássemos, nós não teríamos condições de alcançar tamanha graça por mérito próprio. Então, somente pelo favor do Senhor Jesus Cristo, do que morreu naquela cruz, do amor de Deus por nós, que olhou para nós desde o princípio e nos amou e que não desistiu de nós, envia o seu Filho Jesus Cristo para que morresse em meu lugar, em seu lugar, sinalizando, né, a salvação como uma obra gratuita de Deus e não meritória. Então é uma obra gratuita que Deus opera nas nossas vidas e não por mérito, né? Algo que nós pudéssemos fazer para alcançar. Do versículo 11, né, ao 22, ele vai trabalhar a questão da unidade e paz do Senhor Jesus Cristo. Paz entre a comunidade. Se você prestou atenção na leitura, havia uma questão entre os incircuncisos e os circuncisos. Os circuncisos eram o povo de Deus. Os gentios, ao se aceitarem a fé cristã, os circuncisos achavam que eles precisavam passar pela circuncisão. Então, havia uma distinção entre eles. Mas Paulo vai trabalhar essa questão com a igreja, dizendo que tanto os incircuncisos como os circuncisos, todos só alcançam a graça da salvação através dos méritos do Senhor Jesus Cristo. E que nós precisamos viver em paz, em harmonia, porque tanto um quanto o outro estão como debaixo da mesma autoridade, do mesmo princípio, que é Cristo, o cabeça do corpo. Então, tanto o incircunciso como o incircunciso fazem parte do corpo de Cristo e precisam viver nessa unidade, né? Viver superando os conflitos e preconceitos existentes. Quantas vezes na nossa caminhada, dentro da nossa igreja, nós temos essas questões, né? Aqueles que se acham mais tradicionais, às vezes questionam os mais avivados, aqueles que, às vezes a gente pontua a questão daqueles que nasceram em berço evangélico, com aqueles que não nasceram no berço evangélico, foram alcançados depois de uma certa idade. Às vezes a gente faz distinção, né, pela capacidade intelectual de um e de outro, pela origem, pelas experiências. Então, muitas vezes, dentro da igreja, nós vamos criando assim subgrupos, mini-corpos, né? E nós vamos elegendo os nossos semideuses, vamos dizer assim. Então, eu sempre gosto de dizer que eu não estou na igreja para pastorear grupinhos, mas eu estou ali para pastorear o corpo de Cristo, né? E assim eu estou também sujeita ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele governa a minha vida, assim como governa a nossa vida, e nós devemos procurar trabalhar em unidade. Então, a igreja do Senhor, ela precisa caminhar em unidade e subordinação, né? Que são princípios fundamentais para o bom andamento e crescimento da obra do Senhor. Então, isso precisa ficar assim muito claro para todos nós. E aí nós vamos ver que uma igreja madura na convivência, ela tem alguns princípios, né? Ela segue alguns princípios.
E o primeiro deles que eu quero abordar com você hoje é que uma igreja madura entende que a sua existência decorre da salvação pela graça e não pelos méritos de seus membros e líderes. Eu sempre gosto de enfatizar isso, né? Tudo que acontece na vida da igreja, nós que estamos aqui sim, começando esse período eclesiástico com grandes desafios e algumas questões nós já estamos conseguindo vencer, nós precisamos entender que isso não é mérito da pastora, não é mérito do ministério A, B, C ou D, mas é o quê? A obra de Deus operando nas nossas vidas, é o poder de Deus agindo nas nossas vidas, porque quando a igreja ela entende que ela é corpo, então nós estamos interligados uns aos outros, em codependência uns dos outros e em dependência total e irrestrita do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, do nosso Pai, e que precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e caminhar em unidade, obediência e subordinação ao Senhor e às autoridades por ele constituídas dentro da sua igreja, a igreja prospera. Então, não é mérito de um ou de outro, mas do nosso trabalho e do nosso esforço em conjunto em obediência à palavra do Senhor, né? Então, nós precisamos deixar isso muito claro, que uma igreja madura, ela não vê privilégios, né? Ela não requer privilégios para um ou para outro, mas ela está sempre e desprezando um ou outro, mas ela está sempre valorizando todos e colaborando com a ação de todos. Então, que nós possamos guardar isso nos nossos corações, né? Nós somos uma igreja que precisamos caminhar unida, uma igreja madura. Não fica nessas disputas, achando que um é melhor do que o outro, que o grupo A é melhor do que o grupo B, que o ministério A trabalha mais do que o ministério C, que sem o ministério D nada acontece. Não. A igreja madura entende que nós somos uma grande engrenagem, né? Um corpo. E precisamos e dependemos, em primeiro lugar, do nosso Deus e depois uns dos outros. Então, a segunda característica, né, para que nós possamos ser uma igreja madura faz o quê? Valoriza a unidade e reconhece que ela se sustenta para além das diferentes existências. Nós estamos unidos em Cristo. Se atrás do Calvário tu estás, dá-me a mão que meu irmão serás. Se eu professo a minha fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se você professa a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, somos irmãos. Ainda que eu goste de azul e você de rosa, nós somos irmãos. Ainda que eu prefira o tempo frio e você o tempo mais quente, nós somos irmãos. Apesar das nossas diferenças, nós precisamos entender que somos irmãos e precisamos caminhar em unidade. Ainda que você entenda de uma forma diferente e eu pense de uma forma diferente, nós precisamos estar unidos e coesos e afinados para o bom andamento da Igreja do Senhor. Igreja não é lugar de cabo de guerra, onde a gente fica puxando, cada um puxando para um lado para ver quem é que leva melhor. Porque quando nós entramos nesse processo de pensar que é cabo de guerra, cada um quer puxar para um lado, todos perdem. Não há vencedores. E isso não alegra o coração do Senhor, né? Então nós precisamos caminhar na perspectiva da unidade, de uma igreja madura que se compromete a superar as barreiras
né? E se desvencilhar das dificuldades. Então, nós trabalhamos em quê? Em unidade, em compromisso, em entendimento, diálogo. Então, é sempre sentar, conversar, dialogar. E isso eu gosto de deixar bem claro. Não é ficar usando os corredores para ficar murmurando, articulando, né? Minando a fé, a esperança. Mas fazer o quê? Chegar, sentar, meu irmão, minha irmã, pastor, eu não entendi o que a senhora quer com esse projeto, eu não entendo muito bem, eu não estou conseguindo assimilar, não consegui aceitar, a senhora pode sentar, pode me explicar, e eu vou sentar e eu vou te explicar, mas se você tem uma visão diferente, eu também quero te ouvir, e se eu entender que a sua visão, o seu posicionamento é melhor, e que você, porque eu preciso entender que tanto você quanto eu estamos o quê? Se nós estamos aqui direcionados pelo mesmo Espírito, então vai haver unidade, vai haver harmonia. Essa divergência no pensamento e no entendimento não vai nos afastar. Muito pelo contrário, uma igreja madura, ela ouve, analisa e toma as melhores decisões, não para A ou para B, mas para a coletividade, para o bem do corpo de Cristo. A terceira questão, né? Uma igreja madura promove o crescimento dos seus membros. Uma igreja madura, ela não descarta pessoas. Ela não olha para a pessoa e diz, você não pode por causa da sua estatura. Você não pode por conta da sua falta de conhecimento intelectual. Você não pode por conta da sua falta de experiência. Você não pode por causa da sua origem. Não. A igreja madura, ela promove o crescimento de todos. Se eu percebo que você tem disposição, que você tem vontade, mas te faltam alguns elementos, e se eu tenho esses elementos e não tenho esse chamado para exercer essa obra, esse ministério, o que eu vou fazer? Eu vou ser suporte para você. Eu vou ser alguém que vai te dar esse subsídio, que vai te dar essa estrutura, esse embasamento para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. O conhecimento, ele é muito importante, mas só se ele for o quê? Compartilhado. Às vezes nós gostamos de adquirir conhecimento, adquirir informação e nós entendemos que informação é poder, é verdade, mas na vivência da igreja, no entendimento da igreja de Cristo, esse poder, ele é regido pelo amor. Então, nós queremos o poder por amor. Para quê? Para compartilhar essa informação, para que você também seja fortalecido, para que você também tenha meios de crescer e de se desenvolver na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não retenho conhecimento para gerar dependência, para me valorizar, né? Para que você também não tenha o seu trabalho reconhecido. Não, eu fico feliz em ver o seu sucesso, eu fico feliz em ver o seu crescimento. E se você tem mais habilidade, mais qualificação do que eu, isso não me diminui, eu não me sinto diminuída, não me sinto menosprezada. Eu fico feliz porque eu tenho um parceiro, um irmão e uma irmã que é mais qualificado do que eu. Então, eu quero ser canal de bênção, instrumento do Senhor na sua vida, para que você prospere, porque você prosperando, a obra de Cristo prospera. O corpo, a igreja do Senhor, ela é abençoada. Então, uma igreja madura, ela tem esse entendimento, ela busca a cooperação de todos, ela soma esforços. E aí, né, nós fizemos o ponto 1, 2, 3, o quarto ponto e último vai dizer assim, que uma igreja madura se envolve radicalmente com o anúncio do reino. Uma igreja madura, ela não precisa esperar que alguém delegue tarefa. Nós estamos agora
precisando de coordenadores e vice-coordenadores para os ministérios. A igreja madura, ela olha para o serviço que está aí para ser feito e ele não fica esperando ser indicado, ele não fica esperando ser nomeado, ele não fica esperando ser chamado, ele não fica esperando. Ele vê, ele entende a necessidade e ele se disponibiliza a fazer. Meus irmãos, eu quero dizer para você que todos nós temos limitações. Temos, às vezes, limitações de tempo, temos limitações físicas, temos limitações intelectuais, temos limitações familiares, temos limitações financeiras. Então, todos nós temos limitações emocionais. Então, é verdade, todos nós temos algo que causa uma determinada limitação. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se eu reconheço a minha limitação, mas não me omito, se eu não me retiro, mas se eu coloco para o Senhor a minha limitação e o meu desejo de colaborar e de trabalhar por essa causa, por essa obra, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza, na minha limitação, e Deus vai me dar estratégia, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar os meios para que eu possa ser uma colaboradora, para que eu possa ser um colaborador da obra do Senhor. Agora, quando eu olho para as minhas limitações, sei que tenho limitações e acho que as minhas limitações são maiores do que o poder de Deus, e aí eu digo, não, eu não posso, não, isso não é para mim, realmente, nunca vai ser para mim e nunca você vai poder. Por quê? Porque você já colocou uma barreira. E lembra que nós lemos no texto que Deus veio o quê? Jogar essa barreira por terra. Para quê? Para que não haja barreira no relacionamento, para que não haja impedimento no corpo de Cristo, para que eu e você pudéssemos estar juntos, colaborando e trabalhando. Às vezes a obra do Senhor, ela deixa muitas pessoas desanimadas e frustradas, por quê? Porque é sempre aquele grupinho que faz tudo, participa de tudo e está sempre junto em tudo. Por quê? Porque tem muitos que ficam olhando somente para as suas limitações, olhando somente para as dificuldades, quando a gente não deve ficar olhando somente para as limitações e para as dificuldades, mas a gente deve fazer como o salmista, olhar para aquele que tem poder para nos socorrer. Elevar os nossos olhos. Quando o salmista fala, eleva os meus olhos, está dizendo que se você ficar com os seus olhos fixos na sua dificuldade, se você ficar com os seus olhos fixos nos seus problemas, nas suas limitações, você nunca vai encontrar uma saída. Você nunca vai encontrar solução. Então, a resposta para os nossos problemas, para os nossos desafios, para as nossas limitações, não está nos nossos problemas, em ficarmos presos, cativos, reféns deles, mas está em olhar para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Por isso que o salmista fala, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, a nossa força, ela vem do Senhor. O poder, ele vem do Senhor. A capacitação vem do Senhor. É fato, eu tenho as minhas limitações. E vocês vão perceber isso ao longo da caminhada. Vocês vão ver que nem tudo eu sei, nem tudo eu consigo, nem tudo eu posso. É fato, é verdade. Mas vocês não vão me ver fugindo, dizendo que não dá. Por quê? Porque eu posso até falar para vocês, irmãos, olha, eu tenho as minhas limitações, e a minha limitação é essa e essa. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder do Deus que eu sirvo. E eu creio que
com o Senhor nos ajudando, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Então, não limite o poder de Deus na sua vida. Não fique com os seus olhos presos nas limitações e nas dificuldades, mas levante o seu olhar. Porque quando nós levantamos o nosso olhar, a visão se amplia e nós vemos que o Deus que criou tudo à nossa volta é o Deus que pode te levar além e que pode fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Então, a igreja do Senhor, ela não fica esperando. Ela sabe que essa é a sua tarefa, essa é a sua missão. Quem é a igreja do Senhor? Sou eu e é você. Não são as quatro paredes. Então, o serviço que está lá para ser feito, precisa ser feito por mim, precisa ser feito por você. Você tem limitação? Não deixa a limitação te parar, não deixa a limitação te tirar. Participei de uma reunião e estava ouvindo, eu não posso por causa disso, não, acho que o fulano não pode por causa daquilo. Não. As limitações não podem nos parar, nos deter, mas nós vamos fazer tudo o que vier às nossas mãos, conforme a nossa força, porque nós cremos que é o Senhor que vai nos dar a força, é o Senhor que vai nos dar a estratégia, é o Senhor que vai nos dar a direção. Nós não somos o centro de nada, mas nós somos parte de um todo, né? Então, a vida em comunidade nos ajuda a perceber que a ação de Deus se dá no encontro, na convivência, no respeito e nas diferenças. Ao mesmo tempo, nos ensina que cada pessoa tem contribuições a oferecer para o crescimento das outras. A convivência comunitária é importante porque, entre outros fatores, nos leva a alcançar a maturidade. Então, a convivência nos faz cristãos mais maduros, lidando com as suas dificuldades, você lidando com as minhas dificuldades, eu lidando com as suas limitações, você lidando com as minhas limitações, que faz com que nós sejamos cristãos mais maduros, homens e mulheres mais capacitados para a obra do Senhor. Amém? Então ficamos aqui, vamos estar falando com o nosso Deus nesse momento. Paizinho querido, muito obrigado por esse estudo tão maravilhoso, Senhor, que nos faz perceber que nós somos o corpo, que o Senhor é o cabeça, que apesar das nossas diferenças é possível, Senhor, convivermos em unidade, caminharmos em unidade, nos esforçarmos, Senhor, para sermos uma igreja madura, uma igreja atuante, uma igreja que investe na vida do próximo, uma igreja que sustenta o próximo, uma igreja que tem tudo em comum, porque nós queremos o melhor para o crescimento dessa igreja. Ajuda-nos, Senhor, a ser cada vez mais maduros e mais conscientes da nossa responsabilidade. E, acima de tudo, entender que o Senhor está conosco e que o Senhor não tem prazer na alma daquele que retrocede, na vida daquele que olha para trás. Mas nós somos aqueles e aquelas chamados para avançar, porque confiamos no teu amor e na tua graça. Que o Senhor visite cada lar, cada família nessa hora. E nos ajude, Senhor, como igreja, a vencer os nossos desafios, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.